Hello there, how are you? Good morning, good afternoon, good evening, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Mas hoje é segunda-feira e vamos começar a semana com uma aula sobre adjectives. Sim, nós estudamos verb to be na semana passada e agora a gente vai ver adjectives. Nós vamos ver adjetivos. Adjetivos terminados em ed e ing. Quando o aluno olha, ele fala assim, aquele aluno que já sabe que no passado coloca ed, surge um adjetivo, o tired, até então nunca chama atenção, mas a partir do momento que aprende o verbo no passado, que aprende o simple past, que também tem uma aula aqui no canal, o aluno fala assim, ué, mas é adjetivo ou é verbo? Pois é, hoje nós vamos estudar adjetivos terminados em ed e ing. Quando usar um, quando usar outro. Mas antes, se esse aqui é seu primeiro vídeo, I'm Teacher Kelly. Eu sou Teacher Kelly e estou aqui para te ensinar inglês em todos os seus intervalinhos. Sim, esse não é o Learn English in 5 Minutes, mas nós temos um vídeo, nós temos uma playlist, na verdade, aqui, com vídeos diários de 5 minutos para você praticar inglês. E no mais, eu também estou por aqui ensinando inglês com aulas sobre gramática, vocabulário, sua dúvida, a dúvida dos alunos que estão comigo. Ok? Então se inscreve no canal, deixa o comentário, se tiver dúvida. Se não tiver, deixa só se eu acrescentei, se não acrescentei, encaminha para quem está aprendendo inglês. E no mais, let's study English. Vamos lá, vamos lá. Vou mostrar para vocês, então hoje nós vamos ver adjectives ending in ed and ing. E aí, quando que você usa eles? Describing emotions and feelings. É o que eu falo. Não tenho nada contra com a tradução, nada disso. Só cuida que às vezes a tradução literal, palavra por palavra, não remete ao que a gente usa em português. Então a gente tem meio que fazer uma associação, uma ligação. Então aqui quando eu falo isso aqui em português, é isso aqui que eu uso em inglês. Ok? E no mais, eu sempre falo, essa parte assim, gramática, tudo bem, que é vocabulário porque são adjetivos, sim, mas ainda faz parte da gramática. Guarda como você usa, em que contexto você usa. Não adianta sair falando frases, né? Você pode ver, quem já está aqui há um tempinho, phrasal verbs, eu coloco a situação que você usa, não só a tradução. Por quê? Não adianta também saber a tradução, a associação, você tem que saber quando usa um, quando usa outro. Ok? Então, hoje nós vamos ver adjetivos que você vai usar para descrever sentimentos e emoções. Feelings, emotions, ok? Mas agora eu vou deixar a minha apresentação maior, porque você não precisa me ver grande. Não. Não precisa, é hora de ver a apresentação. Lembrando que é uma aula aqui, como eu dou para os meus alunos, só que dependendo do nível do aluno que está comigo, claro que a aula dada em inglês, aqui eu vou misturar, porque todo mundo tem direito, né, gente, de fazer a aula. Seja aquele que está aprendendo agora, aquele que já sabe, ou mais avançado. Então, vocês vão ver que a apresentação está em inglês, mas eu vou misturar inglês e português. Ok? Let's go. Adjectives ending in ed and ing. Que vocês já conhecem o id como verbo no passado e ing como verbo na forma gerúndio, né, no contínuo. Só que aqui não tem nada de verbo, é adjetivo. Adjectives ending in ed and ing are used to describe emotions and feelings, but serve different purposes. Então, eles são usados para descrever emoções e sentimentos, mas servem para propósitos diferentes. Let's see. Adjectives ending in ed describe how someone feels, indicates the effect of something on a person. Então, gente, professora, dá uma como é que eu esqueci a palavra, entendeu? Porque hoje é segunda-feira e tá de manhã, porque eu estou gravando essa aula segunda-feira de manhã. Então, assim, tá de manhã não, é de manhã. Jesus, poderia gravar de novo? Poderia, vou gravar, não vou, porque eu sou assim durante a aula, né não? Então você tá fazendo uma aula comigo, é o que eu falei, tudo bem que é por aqui, mas é uma aula.
Você é meu aluno, minha aluna. Então, claro, vou manter tudo igual. Por quê, né? Describe how someone feels indicates the effect of something on a person. It indicates, né? Or they indicate, mas tudo bem. Indicates the effect of something on a person. Por que eu botei o something? Tá passando um avião, que essa hora sempre passa um avião. Bem pesadinho, então ele faz bastante barulho. Por que eu botei something com um asterisco ali? Porque a gente fala muito de alguma coisa que algo causa em mim, né? É o efeito de algo em mim, mas pode ser de alguém também. Pode ser de alguém também, a gente vai chegar lá, mas pode ser uma pessoa, ok? Na maioria das vezes é algo. Então vamos lá. O id, né, o adjetivo que termina com ed, descreve como alguém se sente. Indica o efeito de algo na pessoa, em uma pessoa, ok? Então eu me sinto porque algo me fez sentir daquela maneira. Mas como eu falei, algo, mas também pode ser alguém, ok? Por exemplo, bored, entediado. I feel bored during the long meeting. Então, eu me sinto entediada durante uma reunião longa, ok? A long meeting, eu colocaria ali a long meeting. I feel bored during a long meeting. A long meeting, ok? The long meeting, não, a long meeting. A long meeting. Interested. She is interested in learning more about English grammar. She is interested in learning more about English grammar. Glamour. Interested, interessada. Ela está interessada em aprender mais sobre a gramática inglesa, né? Excited, muito animada. They were excited about the upcoming trip. Então, eles estavam muito animados com a viagem que estava por vir. Prestem atenção nas preposições. Os adjetivos, eles têm, cada um, quando você usa com preposição, alguns você não usa, alguns você usa. Cada um tem a sua preposição. Então, você pode ver ali, ó, interested in, excited about, interested in, excited about. Então, quando vocês virem os adjetivos, repara a preposição que vem depois. A questão, gente, eu sempre falo para o aluno, o professor de inglês, ele está ali para ensinar, mas chega um momento que o professor não está com você. Então, você precisa notar o inglês, perceber o inglês. Então, você está ouvindo uma música, você está assistindo um filme, você está assistindo uma série, vê um adjetivo, não importa se é o ED ou o ING, pode ser um outro adjetivo. Vê se tem uma preposição depois, ok? Porque a gente não tem como explicar, essa preposição que vai usar é o que eu falo, não tem como. Então, no começo, é você reparar e memorizar. Depois internalizou, já vai. Só que lembra, você só internaliza a partir do momento que você pratica. E é o que eu falo, não adianta praticar com qualquer coisa. Pratica com algo que faça sentido para você. Então, agora você já tem uma lista de adjetivos aqui, crie as frases que remetam à realidade de vocês. Ok? Situações que fazem vocês se sentirem dessa maneira. Right? E aí você vai aprender. Let's continue. Confused, confuso, confusa. He was confused by the complicated instructions. Então, ele ficou confuso com as instruções complicadas. Tired. Esse é o primeiro adjetivo, eu acho, que a gente aprende com ED. Só que até então a gente não percebe, porque a gente ainda não aprendeu o passado, né? Nessa época aí, a gente não aprendeu o passado. After a long day, I am very tired. Então, depois de um longo dia, eu estou muito cansado, cansada, ok? Lembrando que os adjetivos terminados em ED é como você se sente,
ok? Como você se sente. Depois eu vou dar uma dica para vocês como vocês conseguem guardar um e outro. Adjectives ending in ing describe the characteristic of something that causes a feeling. Indicates the cause of an emotion. Então, descreve a característica de algo que causa um sentimento. Opa, mosquito. Indica a causa da emoção. Então, o ED é como você se sente e o ING é a causa. O que te faz ou quem te faz sentir daquela maneira. Ok? Os mesmos, só que agora com ING. Boring. Entediante. The lecture was boring and hard to sit through. Então, a palestra foi entediante e difícil to sit through, é tipo, ficar sentado e assistir. Por ficar ali, experienciar aquilo, ok? Interesting, interessante. The book was so interesting that I couldn't put it down. Então, o livro era tão interessante que eu não conseguia parar de ler, eu não conseguia botar parado ali, fechar ele, não conseguia. Exciting. The roller coaster ride was very exciting. Então, animadora, né? Animada. Animadora não é animada, né? Roller coaster é a montanha russa. Eu parei para tentar lembrar em português, né? Eu imaginei o parque. Né? A montanha russa foi muito animada. Confusing, confuso. É a mesma tradução do confused. The moving plot was confusing and hard to follow. O plot é a história, né? The movie plot was confusing and hard to follow. Então, o plot do movie foi do filme foi muito confuso e difícil de seguir, de compreender, de acompanhar. Tiring, cansativo. Olha aí, uma palavra que a gente não usa, a gente usa muito tired. Mas tiring, fala pra mim, você usa tiring? Não, né? Mas a partir de agora você vai usar. The hike up the mountain was tiring but rewarding. A trilha subindo a montanha foi cansativa, mas muito compensadora. I have no idea. Rewarding. I have no idea. Eu falo que português é difícil. Eu falo, vou deixar quieto. Surprised versus surprising. E aí vem o exemplo. I was surprised by the party. Então, eu fiquei surpresa com a festa. The party was surprising. A festa foi surpreendente, né? Podemos dizer assim. Gente, eu costumo falar, eu vou usar interesting, ok? I am interested because the music is interesting. Eu estou interessada, eu sou interessada porque música é interessante. Então, guarda uma frase num contexto que faça sentido para você, que aí você vai saber quando você se sente o que te causa. I am tired because my work, my job is interesting, is tiring. Ok? Por exemplo, você está estudando muito inglês. Ó, só um exemplo, hein? I'm tired because studying English is tiring. No. I am relaxed because fishing is relaxing. E por aí vai. Crie frases que façam sentido. Amused. O que é amused? É quando você olha alguma coisa que te deixa assim, oh meu Deus, é um chocado, não no sentido de surpresa, mas no sentido bom. Por isso que a gente fala, ai, that's amusing, or that's amazing, ok? É mais amazing do que amusing. Ai, Teacher Kelly, mais amazing, oh, that's amazing, mas o amusing é aquilo, meu Deus, ok? É uma surpresa nesse sentido de, eu não esperava por essa, né? The children were amused by the clown. Então, as crianças estavam encantadas
estavam surpresas com o palhaço. The clown was amusing. O palhaço era... Meu Deus, como é que eu vou falar? Incrível. Frightened and frightening. Frightened é com medo, amedrontado, ok? She was frightened by the loud thunder. Então ela ficou assustada, amedrontada. Vamos botar assustada, né? Pelo trovão alto. The loud thunder was frightening. O trovão alto foi assustador, ok? Exhausted, exhausting, né? Exausto, exausta. He felt exhausted after running the marathon. Ele se sentiu exausto depois de correr a maratona. Running the marathon was exhausting. Então, correr a maratona foi exaustivo. É assim que fala. Vocês vão ver. Eu vou fazer o seguinte, gente. Para não passar muita vergonha, eu vou botar no primeiro comentário a tradução, ok? Porque eu acho que eu estou criando palavras em português. I really don't know. É o que eu falo, gente. Eu vou contar uma história para vocês nesse primeiro vídeo. Vai pensar assim, nossa, que professora é essa, gente? O que acontece? Eu aprendi inglês na época de Noé. E na época de Noé, por incrível que pareça, quando você aprendia inglês e traduzia ou pensava em português, se o professor soubesse que você está pensando em português ou tentando traduzir mentalmente, ele cortava a sua cabeça fora, entendeu? Então a gente era meio que obrigada a tal da velha história, vamos pensar em inglês, pensar em inglês, não se pode traduzir, nunca traduza, nunca traduza. Então assim, eu entendo todo o contexto, mas até hoje, até hoje, assim, eu posso falar, é verdade. As coisas assim que eu não encontrava tradução na minha cabeça, né, uma tradução assim, literal, vamos dizer assim, eu procurava tradução no famoso Google, né, e assim, com alunos. Ah, porque eu preciso, os alunos ainda falam assim, mas você não sabe, nossa, queria ser assim. Gente, não, porque, por exemplo, eu agora quero auxiliar os iniciantes que precisam da tradução e eu não sei. Poderia cortar essa parte? Poderia cortar, mas não vou cortar porque eu faço isso na aula mesmo. Às vezes, quantas vezes eu pego, assim, peraí, deixa eu ver a tradução aqui, porque eu explico o contexto e realmente não sei. E por incrível que pareça, pessoal do avião, eu me sinto um pouco incomodada com isso, né? Porque às vezes você quer passar para o aluno, principalmente o aluno iniciante, não dá para ser 100%, gente, eu não tô falando, dá. Quer pensar em inglês, pensa em inglês, não quer traduzir, ok. Cada um aprende da maneira que se sente melhor, confortável, de acordo com os seus objetivos, de acordo com a sua personalidade. Isso aí é fato, cada um vai aprender de um jeito. Tem gente que aprende com tradução, tem gente que aprende sem a tradução. Agora, eu, às vezes, me sinto incomodada com essa parte. Você vê, eu sei usar, mas qual é a tradução? I have no idea. I have no idea. E quando não, eu fico assim. É assim que fala em português? Assim, porque eu não sei. Gente, sorry, são 28 anos dando aula de inglês e nesses últimos anos é a maior parte do dia falando inglês, então realmente o português, eu falo, o português ele fica meio que passa, entendeu? Ele passa, ele realmente passa, os errinhos vão acontecendo como acontece com o inglês. Por isso que eu falo, não adianta aprender inglês, estudar inglês durante 3, 4 anos e depois parar de praticar, porque vai ficar esquecido. É uma língua, ela precisa estar ali ativa o tempo todo. Ela precisa estar ativa. Se eu perguntar a alguém da minha idade, qual é a regra de não... Se a pessoa não trabalha com português, qual é a regra do não sei o quê, conjugo verbo... Não vai lembrar. Não vai lembrar. Entendeu? Então o mesmo acontece com o inglês. O mesmo acontece com o inglês. Esses detalhezinhos, a gente brinca que quando o aluno chega no avançado, ele não sabe mais o verbo to be, o do e does, né? Verb to be. Porque você pratica tanta estrutura ali avançada que quando ele vai ter que usar, ele fica aquilo. Ele coloca um do onde não tem, o verbo to be onde não tem, um does
onde não tem. Mas voltando, né, gente? É isso, eu vou colocar nos comentários a tradução, que fica melhor, né? Então, vamos lá. Depressed e depressing. The news made him feel depressed. A notícia, né, fez ele se sentir depressivo, triste. The news was depressing. A notícia foi depressiva? I don't know. Fascinated and fascinating. The students were fascinated by the science experiment. The science experiment was fascinating. Então, os alunos estavam fascinados pelo experimento científico. O experimento científico que haviam passando foi fascinante. Fascinante, né? I have no idea. Eu parei para pensar. So, let's go. Next one. Annoyed versus annoying. She was annoyed by the constant interruptions. Ela estava aborrecida. Ela estava chateada. Ela estava, deixa eu ver, irritada. Ela estava irritada, podemos dizer assim. Ela estava irritada com as interrupções. Eu falo que a tradução é difícil. Com as interrupções constantes. The constant interruptions were annoying. As interrupções constantes eram irritantes. Satisfied and satisfying. The customer was satisfied with the service. O cliente estava satisfeito com o serviço. Providing excellent service is satisfying. Então, prover, fornecer um serviço excelente é satisfatório. Ok? Yeah? I think so. I don't know. Satisfatório? I don't know. Você me diz aí. Shocked and shocking. They were shocked by the sudden news. Eles ficaram chocados com a notícia repentina. The sudden news was shocking. A notícia repentina foi chocante. Thrilled, thrilling. The kids were thrilled with their new toys. As crianças estavam entusiasmadas com os novos brinquedos. The roller coaster ride was thrilling. A montanha-russa foi como é que falaria isso em português? Was thrilling, que causa animação. Vamos dizer animadora, né? Vem com entusiasmo. O thrilling vem de entusiasmo, aquela coisa, oh meu Deus. Então, em português, já falei, vou deixar aqui no primeiro comentário. Confused, confusing. He was confused by the instructions. Ele estava confuso com as instruções. The instructions were confusing. As instruções eram confusas. The chef was satisfied with the dish he prepared. O chefe ficou satisfeito, ou estava satisfeito com o prato que ele preparou. Cooking a delicious meal is satisfying. Então, preparar uma refeição deliciosa é satisfatório, ok? Lembrando que eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Key points to remember. ED adjectives describe the receiver of the feeling, usually a person. I was annoyed by the loud noise. Então, o ED descreve quem recebe aquele sentimento, quem se sente, como você se sente. Então, eu estava, eu estava irritada com barulho alto, ok? ING adjectives describe the source or cause of the feeling, usually a thing or situation. Usually, lembra que eu falei que pode ser uma pessoa, né? Se uma pessoa is interesting, eu vou ficar interested in the person, ok? Então, vamos lá. The loud noise was annoying. Então, o barulho alto era irritante, ok? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha acrescentado. Peço desculpas pela tradução, realmente, para quem já acompanha os vídeos, sabe que é muito complicado para mim. Nossa, que vergonha. A tradução, aí você vai falar assim, mas teacher,
Você poderia botar a tradução aqui, ó, já do teu lado, preparadinho? Poderia, mas eu vou colocar? Não vou colocar. Porque às vezes, na aula, o aluno me faz uma pergunta que eu não estava esperando. E aí o que eu falo? Calma, que eu vou pesquisar aqui porque eu não sei. Né, gente? Eu não sei. Então eu vou colocar nos comentários a tradução dos adjetivos. Prometo. Mas você já sabe, o importante é que você saiba. ED é como você se sente. ING é o que causa você se sentir daquela maneira. Ok? É a causa, não como você se sente. Se eu acrescentei, se você curtiu, apesar de não ter tradução, curte esse vídeo, literalmente curte o vídeo e encaminha para quem está aprendendo inglês. Se inscreve no canal e explora todas as playlists, tem playlists para todos os gostos. E se você ainda não viu algo que você gostaria de aprender por aqui, deixa nos comentários. Quem sabe logo logo tem um vídeo sobre a sua dúvida, sobre a sua sugestão. Então eu te espero no próximo vídeo. Have a great week. See you soon.